Bem-vindos então, eu quero convidá-los para nós orarmos ao Senhor e depois nós vamos direto para uma meditação na Palavra de Deus. Queridos, vamos orar, feche seus olhos por favor, oremos. Senhor amado, nós reunimos nessa manhã para exaltar o nome do Senhor, no reconhecimento de quem o Senhor é, da santidade do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Nos alegramos muito por esse privilégio, Pai querido. Como é bom a gente poder reunir na igreja e poder abrir Tua palavra, ler, poder cantar ao Senhor, poder estar junto com os irmãos. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor tem concedido a nós há anos, de maneira tão bela, tão linda. Muito obrigado. Eu quero pedir ao Senhor que aceite o culto que oferecemos ao Senhor, que preparamos para o Senhor nessa manhã. Permita, ó Deus, que a Tua igreja seja edificada, seja fortalecida na fé. Permita, Senhor, que a gente avance cada vez mais e nesse mês de dezembro nós possamos ainda colher muitos frutos, para que possamos, ó Deus, testemunhar ainda mais o nome do Senhor no meio das pessoas que relacionamos. Então, seja o Senhor gracioso conosco e nos abençoe nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, vamos lá então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 23, nós vamos meditar um pouquinho e tirar algumas lições em nome de Jesus, para as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo, eu falei 23, é versículo 32, desculpe. Minha cabeça está processando o contrário, de vez em quando eu faço isso, 32, 23. Eu sou danado para inverter aí. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. Diz o texto: agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança junto com todos os que ele separou para si. Quero ler mais uma vez o texto, gente. Mais uma vez, diz assim: agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança junto com todos os que ele separou para si. Muito bem, a minha palavra hoje é falar sobre a mensagem que nos reconstrói nos dias difíceis. Então, enquanto eu estiver trazendo essa palavra, pense nisso, a palavra ou a mensagem que reconstrói a gente, sobretudo nos dias mais difíceis. E quando eu falo nos dias mais difíceis, eu estava me lembrando, enquanto preparava a mensagem, de alguns encontros no gabinete pastoral, alguns encontros aqui na igreja com algumas pessoas aí nos corredores, no salão social, às vezes pelo WhatsApp, aliás, muitas vezes pelo WhatsApp, em que os irmãos vão abrindo o coração e falando das suas dores, na minha mente há muitas mensagens, há muitas falas, há muitas lembranças de pessoas com muitas dores, com muitas lutas, pessoas dessa igreja, gente que tem que lidar com
problemas ligados à sua saúde, né? Que às vezes desequilibra por causa das notícias que chegam. Alguns por causa dos desencontros ligados ao casamento, né? Que vão surgindo. E em menor grau ou maior grau, sempre tem gente com lutas nessas áreas, né? Do casamento, do matrimônio. Também, pessoas que perdem o emprego, que estão desempregadas. Por vezes eu estou acompanhando, estou lidando com essa situação também. E às vezes a igreja não sabe, né? Muitos não sabem, mas no nosso meio assim, existem pessoas com crises internas, e algumas com crises grandes, profundas, né? Às vezes a pessoa vai lá, conversa comigo pessoalmente, eu mando um WhatsApp, abre o coração e conta, a situação está tão complicada, de maneira que, por vezes parece até que essas pessoas olham para, por exemplo, vamos pensar agora no final do ano, né? Olha para 2026, talvez com pouca expectativa, talvez assim com pouca esperança, sabe? Com um futuro mais embaçado, mais incerto. E é interessante que, quando essas situações estão acontecendo com a gente, tudo que a gente queria, ou pelo menos algo que a gente queria, é que alguém se aproximasse, não é? Pudesse dar um tapinha nos ombros da gente e dizer assim: não, fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, as coisas vão mudar, não é? A situação vai melhorar. É um desejo que a gente tem de um amigo, uma amiga se aproximar, alguém que se importa conosco, se aproximar e dar uma palavra para a gente, uma palavra que nos inspira, que motiva a gente a caminhar. Nós precisamos desses empurrões, nós precisamos dessas ajudas. Mas nem sempre essa pessoa que dá o tapinha nas costas da gente para dar essa palavra está por perto. Nem sempre essa pessoa aparece, nem sempre ela está disponível. Às vezes essa pessoa que poderia dar um incentivo para a gente nem está sabendo do que a gente está passando, né? Nem está sabendo da realidade nossa. Às vezes essa pessoa se distanciou da gente por um motivo ou outro, ela acabou se afastando, ela não está por perto, ela não pode mais, às vezes ela não está caminhando com a gente mais. E quando nós olhamos o Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 20, não é o texto que nós lemos, a igreja de Éfeso, ela está vivendo exatamente isso. O apóstolo Paulo, que era o pai espiritual daquela comunidade, ele olha nos olhos dos presbíteros daquela igreja de Éfeso e diz para eles: eu não estarei mais com vocês, eu não tenho condições de estar perto de vocês. E aí, era uma igreja que tinha suas lutas, os seus desafios, era uma das cidades maiores da época, ali na Ásia Menor, e essa turma sente o peso de lidar com os grandes desafios do ministério, sem o apoio de um líder tão relevante como era o apóstolo Paulo. Mas ao invés de Paulo deixá-los desesperados, Paulo acaba entregando para eles algo muito maior do que a sua própria presença física. Paulo entrega para eles uma mensagem que vai sustentá-los para todos os tempos, vai sustentá-los em todos os momentos do ministério, certamente da vida particular deles. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Paulo vai dizer: eu entrego vocês a Deus e a mensagem de sua graça. Ele está dizendo: eu vou embora, mas o Deus que cuidou de mim, cuida de vocês agora. O Deus que caminhou comigo, continua caminhando com vocês.
É como se Paulo estivesse dizendo: a palavra que me livrou, que me guardou, que me levantou nas prisões, nas perseguições, nas noites em que eu derramei lágrimas, é também disponível a vocês. O mesmo Deus que cuida de mim é o Deus que cuida de vocês. Então, queridos, Atos capítulo 20 é uma palavra de despedida. Para onde Paulo está indo? Paulo está indo para Jerusalém. Ele mesmo vai dizer em Atos 20 que ele sabia dos sofrimentos que estava esperando ele lá. Ele sabia das lutas que ele tinha que enfrentar lá. Por isso ele chama os presbíteros de Éfeso, conversa com eles. O texto diz que eles abraçam. Existe choro ali, porque era um carinho, era um contato, era uma presença muito íntima e muito forte. E aí Paulo dá as últimas instruções para eles. Não diz que vai ser fácil, não diz que seria simples a vida, o ministério deles. Não diz que a igreja não enfrentaria ataques, porque a igreja de fato de Éfeso enfrentou muitos ataques, muitos problemas. Ele chega a dizer que lobos ferozes viriam para atacar aquela igreja, mas Paulo entrega para eles um fundamento. E o fundamento que Paulo entrega para os presbíteros da igreja de Éfeso, nem o tempo, nem as perseguições, nem as crises, nem as lágrimas iriam abalar. Qual era o fundamento? Deus e a mensagem de sua graça. Esse era o fundamento. E é disso, queridos, que a Pipo precisa. É disso que as famílias precisam, que nós como igreja precisamos. E quando nós olhamos aqui, nós podemos experimentar primeiro uma primeira mensagem, uma primeira verdade. A mensagem da graça é o fundamento que sustenta tudo, ou que sustenta quando a gente balança. A mensagem da graça, a palavra da graça, o evangelho, esse Atos 20, verso 32, que nós lemos, quando fala da mensagem da graça, está falando da palavra de Deus, está falando do Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem aqui da graça, ela é o fundamento que sustenta quando tudo vai balançando ao nosso redor. É isso que o texto nos ensina. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou saindo, diz Paulo, ou seja, a liderança muda, o cenário muda, o futuro parece incerto, mas Paulo diz: eu os entrego a Deus. E essa frase, ela é muito forte, queridos. Ela é muito importante para a gente, porque Paulo está aqui, digamos, colocando a igreja dentro das mãos do Senhor da igreja. Ele está dizendo: eu entrego. Ele está dizendo: eu estou pegando vocês, espiritualmente falando, eu estou pegando vocês, entregando vocês no trono da graça de Deus. Olha que coisa extraordinária. Olha o incentivo que Paulo está dando para a igreja. Ele está dizendo: o sustento de vocês, daqui para frente, mais do que nunca, é o Senhor Jesus. Nos dias difíceis, o que sustenta a igreja de Éfeso, ou a Pipo, não é a nossa força emocional. Nos dias difíceis, o que sustenta a gente não é a questão de um otimismo humano, a estabilidade financeira, não é a gente ficar tentando controlar tudo. Paulo está dizendo aqui que o que sustenta a gente é saber que existe um Deus que nos segura. Nós não podemos duvidar disso. Isso precisa descer para o nosso coração, precisa enraizar em nós. Existe um Deus que nos segura quando as nossas pernas não conseguem mais carregar a gente. Quando a gente fica fraco das pernas, espiritualmente falando, é necessário crer que existe um Deus que segura a gente. Como é que Deus nos sustenta? Como é que Deus segura as nossas vidas quando as nossas pernas estão cambaleando? Ele vai dizer: pela mensagem da sua graça. Pela mensagem da sua graça, eu entrego vocês a Deus.
E Deus nos sustenta pela mensagem da sua graça. Essa mensagem, a palavra da sua graça, aponta para o quê, irmãos? Aponta para o caráter de Deus. A palavra da graça aponta para a fidelidade de Deus, para as promessas de Deus. Então, quando você olha a mensagem que nos sustenta, a gente vê um Deus que não muda, um Deus que é fiel. A gente vê um caráter imutável de Deus. A gente vai lendo a sua palavra e vê inúmeras, milhares de promessas de Deus que garantem cuidado do Senhor para conosco. Paulo está dizendo: eu entrego vocês a esse Deus que sustenta vocês pela mensagem da sua graça. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês não estão sozinhos, vocês não estão abandonados. Às vezes parece, quando nós perdemos um pouquinho esse senso, de percepção espiritual, esse entendimento mais profundo, o que a gente às vezes sente é solidão. A gente sente um pouco de desamparo, mas a palavra de Deus vem chamar a nossa atenção. A mensagem da graça é o fundamento que sustenta a gente quando a gente está cambaleando, quando a gente está balançando. Mas é uma segunda verdade. A mensagem da graça é o poder que nos reconstrói por dentro. A palavra, o evangelho, e aqui na NVT nós estamos lendo mensagem de sua graça, é ela que tem o poder de reconstruir a gente por dentro. É isso que Paulo vai dizer. Ele vai dizer, Atos 20, verso 32, e agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los. Edificá-los, ele está falando de uma reconstrução interior. Edificar é reconstruir, edificar é erguer, refazer. Edificar, diz o apóstolo Paulo, é colocar de pé, ou colocar de pé novamente. Eu entrego vocês a Deus e a mensagem da sua graça, que pode colocar vocês de pé. Irmãos, quando Paulo diz que pode edificá-los, o que ele está, de outra forma, dizendo para a igreja de Éfeso, e o Espírito Santo dizendo para nós aqui nessa manhã, é que Deus sabe quando algo dentro de nós quebrou, quando algo dentro de nós trincou, quando algo dentro de nós não está legal. Ele diz: fiquem firmes, eu estou entregando vocês a Deus e a mensagem de sua graça, que pode pegar vocês e consertar, e mudar, e transformar. Quando vocês estão emocionalmente destruídos, Deus sabe, Deus vê, Deus entende os pedaços que nós carregamos dentro de nós. Quantas noites, quantos dias você já passou angustiado? Não dormiu direito? As preocupações que você carrega, se nós pudermos falar do casamento, dos filhos, do trabalho, da sua saúde, a sua vida profissional, do futuro incerto que está por aí. Quantas vezes você se viu angustiado? Então, Deus não apenas vê essas coisas nas nossas vidas, segundo Paulo, ele vai dizer: Deus reconstrói, Deus refaz, Deus reforma, Deus muda, Deus faz do zero. Ele tem o poder para edificá-los, para reconstruir por dentro. O que significa dizer, preste atenção em nome de Jesus, que há dores que amigos não alcançam. Não alcançam. Mas a mensagem, a palavra da graça alcança. Por isso a importância de ler a Bíblia. Diga-se de passagem, 14 ou segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. É o dia da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. O dia da Bíblia é todo dia, mas comemora hoje o dia da Bíblia, não é? Nós temos aí os irmãos, os Gideões Internacionais, eles estão fazendo uma divulgação linda, não é?
inclusive nos nossos grupos aí de WhatsApp, está o tempo todo divulgando isso. Você pode contribuir, por exemplo, com R$ 5,25, fazendo isso. Uma Bíblia, ela é entregue, é colocada nas mãos de gente que não tem. Olha como isso é belo, R$ 5,25. Então, Paulo está dizendo que existem áreas da nossa vida que ninguém pode entrar, mas a mensagem entra. A mensagem da graça nos faz de novo, nos levanta de novo, nos dá força de novo. A mensagem é o fundamento que nos sustenta, mas essa mensagem também é o poder que nos reconstrói. Terceiro lugar, a mensagem da graça nos lembra que somos herdeiros de Deus. Nos lembra da nossa identidade. Olha isso, agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança. Então é a mensagem que nos lembra da nossa identidade, nos lembra quem nós somos. Irmãos amados, parece que de vez em quando nós esquecemos quem é o nosso Pai. Talvez não teoricamente, mas nós nos esquecemos quem é o nosso Pai. Porque a Bíblia nos apresenta um Pai que é Criador dos céus e da terra. Um Pai profundamente amoroso. Existem analogias, existem parábolas, existem vários princípios, ensinamento que mostra como a paternidade de Deus faz diferença na vida dos seus filhos. E nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Por quê? Porque nós somos herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus. Então, você faz parte de uma família da fé. Você não é estranho, não é um perdido, não é um esquecido. O pai do filho pródigo estava lá todo dia, olhando para o lugar em que o filho foi embora, aguardando o retorno do filho. Todo dia, todo dia. Nós precisamos olhar para nós e entender que o nosso destino não está nas mãos das circunstâncias, que o nosso futuro não está nas mãos da economia, que o nosso amanhã não está nas mãos do medo. Nós precisamos todos os dias olhar e entender que o nosso futuro está nas mãos de Deus e que Deus já separou para nós uma herança, e essa herança é eterna. Essa herança é eterna. Então, veja bem, Deus está te reconstruindo. Deus está te reconstruindo. Ninguém é tão quebrado, está tão destruído que Deus não reconstrua, que Deus não mude, que Deus não reajuste. Deus está reconstruindo você. Deus não terminou com você ainda. Você não é uma peça, não é um ser acabado. O que você está passando hoje tem a ver com construção de Deus, com a ação de Deus. A palavra de Deus está trabalhando, às vezes silenciosamente, mas profundamente. Às vezes você não percebe, mas a palavra de Deus continua trabalhando. Deus continua agindo, mesmo que você não perceba. Outra coisa, o seu amanhã não depende do que você controla. Preste atenção em nome de Jesus. O seu amanhã depende de quem sustenta você. Isso tem que tirar de nós o peso, a angústia. O nosso amanhã não depende de nós, do que nós controlamos, porque senão nós estaríamos e vivíamos angustiados todo dia. Depende daquele que nos sustenta. Deus não entrega a gente ao acaso. Deus nos entrega a sua fidelidade. Isso faz toda a diferença. Deus está dizendo: vocês não são consumidos porque eu não mudo. Vocês não perderão, porque eu sou vencedor e eu cuido de vocês. Eu fiz uma aliança eterna com vocês. Por isso Deus coloca sempre novos alicerces nas ruínas da nossa vida. Deus está sempre colocando, nos levantando
sempre nos sustentando, e hoje nessa manhã fazendo a mesma coisa. Então, eu encerro a minha palavra, chamando os irmãos queridos para mergulharem outra vez na mensagem da graça, mergulharem na palavra de Deus. A esperança, ela não é produzida por aquilo que você sente. A esperança, ela é produzida por aquilo que Deus diz, e Deus diz por meio da sua palavra. Deus diz por meio da sua mensagem, a palavra revelada, as sagradas escrituras. Quer ter esperança? Medite, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não é? O dia da Bíblia serve então para a gente apenas relembrar isso. Apenas para relembrar isso. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a mensagem, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Abençoe nossos lares, abençoe a nossa casa, em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus e logo em seguida, então, a gente vai ter um tempo para cantar com as crianças. Os irmãos podem, durante esses minutos agora, em que a gente vai estar cantando com as crianças, antes disso, depois disso, porque o segundo domingo pela manhã ele é diferente, né? A abertura é com as crianças, nós mudamos porque as crianças atrasaram, né? As crianças tive que fazer uma inversão hoje aqui, né? Mas você pode entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo durante esses próximos minutos, no momento que você achar oportuno aí, tá bom? Vamos orar, logo em seguida, os irmãos que têm a responsabilidade de conduzir o Kids, o Pipo Kids pode fazer uso da palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e tem feito isso por meio da graça do Senhor, revelada na Tua palavra, revelada em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, porque não somos frutos do acaso, e não estamos nas mãos do acaso, do medo, das incertezas, mas estamos e fomos colocados nas mãos do Senhor, e por Tua graça e bondade, todo dia, o Senhor vai ministrando essa mensagem da graça nos nossos corações, que nos reconstrói, que nos forma, que nos edifica. E continua, ó Deus, por favor, fortalecendo esta igreja. Continue abençoando, ó Deus, as nossas famílias, o nosso ser interior, ó Deus, sendo fortalecido dia a dia por Tua bondade, por Tua graça. Em nome de Jesus, abençoe que as famílias inteiras, os filhos do Senhor que estão aqui, aqueles que estão em casa, ou aqueles que estão passando por alguns desafios, algumas lutas que os impediram de estar presente aqui hoje. Os abençoe. Abençoe de maneira especial as nossas crianças, nesse dia em que nós temos uma atenção especial a elas. Oramos gratos por Tua palavra, pela Bíblia, pelas sagradas Escrituras. Te adoramos por preservar a Tua mensagem, para que chegasse às nossas mãos e transformasse as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.